Vamos falar hoje sobre potenciais de ação. Talvez esse seja o tema mais difícil na compreensão de eletrocardiografia. Eu, quando era aluno ainda, sempre me interessei por eletro, mas esse foi o tema que mais me dificultou. Chegando a ponto de eu largar de mão e retomar o estudo disso aqui lá para frente, tá? Hoje, olhando retrospectivamente, eu acredito que tenha sido dois problemas. Primeiro problema, minha percepção do assunto era ruim, talvez, não sei. E segundo problema, provavelmente eu fui mal orientado. Para explicar isso aqui, o professor tem que ter um domínio completo, tá? Se não houver domínio do professor, vai ficar confuso, não tem como. São coisas que tem que ter uma completa compreensão. Senão não vai fazer sentido. Isso aqui é tal ponto difícil que há 10 anos atrás, algumas pessoas aqui assistiram, eu fiz um curso ECG Fácil, coloquei no YouTube. Teve algum sucesso, né? E eu, de forma consciente, optei por não falar sobre potenciais de ação, porque eu achei que era uma coisa que dificultava a compreensão. E eu acho que eu mesmo não conseguiria falar da forma como eu falo hoje, mas olhando para trás, é um erro, tá? Foi um erro que eu incorri. Porque se você não compreender isso aqui, você não entende como que é o funcionamento da célula. E você precisa entender, senão você não vai entender eletrocardiograma. Eletrocardiograma é apenas uma porçãozinha do que acontece dentro da célula. É uma porção importante, óbvio, mas ela só reflete o que bioquimicamente está acontecendo na célula, né? Então pega a sua camuflagem, ó, passa aqui e vamos para a guerra. Inicialmente, só lembrando alguns conceitos que a gente já falou nas aulas passadas. Se eu pegar um pedaço do coração, seja ele qualquer, um pedacinho, só para usar de exemplo, e vamos dizer que eu colocasse um eletrodo exatamente onde está aí, um eletrodo de eletrocardiograma. E vamos dizer que eu vou gerar o eletro a partir desse eletrodo, o eletro inteiro. Assumindo que a despolarização está seguindo no sentido dessa seta aí, desse vetor, e o meu eletrodo esteja exatamente onde está, significa que o vetor está indo em direção ao eletrodo, né? E a gente já sabe que o eletro nada mais é do que a captação da corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai ter uma direção, um intervalo de tempo e uma amplitude, né? Hipoteticamente, se eu fosse fazer o eletro dessa região aí, ele sairia desse jeito aí também, o QRS todo positivo. Por quê? Porque a corrente elétrica está indo em direção ao eletrodo, né? E o que é corrente elétrica? Bioquimicamente, é a mudança de polo. Sai do polo X e vai para o polo Y. Isso é uma corrente. Diferença de potencial, lembra lá? Você sai de um potencial para outro potencial. Você segue esse caminho. Aqui no caso, eu vou citar, é de menos 90 para mais 20, mas não é importante isso. O importante é que você está indo numa direção, né? A gente tem dois tipos de célula no coração, tá? As células de despolarização rápida e as células de despolarização lenta. As células de despolarização lenta são as células marca-passo. Elas que comandam a frequência cardíaca, por exemplo. Elas são chamadas autopropulsáveis. A gente vai explicar o porquê que acontece isso. E isso é fantástico, tá? Já as células de despolarização rápida, elas apenas cumprem ordens. E a proporção é justamente de general para soldado. Eu diria que uns 2% do nosso coração é formado por células de despolarização lenta. Elas que comandam, mas elas são pouco numerosas. A grande quantidade de células do coração é a tropa mesmo, né? Seria uma célula muscular cardíaca normal. E obedece a ordens, né? Ela precisa receber o estímulo para poder fazer o que lhe cabe, né? Que seria a contração. Já as células marca-passo, elas são automáticas. Mas a gente vai falar delas daqui a um tempo. Ainda nessa aula, fiquem tranquilos. Antes de falar dos potenciais, eu achei importante a gente dar uma pincelada em fisiologia bioquímica. Eu sei que vai ter pessoas que já sabem isso, mas acho que não sabem. Se não tiverem esse conceito agora, vão se perder na aula, tá? Então vamos lá. Esse negócio de carga elétrica da membrana, ela é comandada pelos íons que estão dentro da célula e fora da célula, né? Você tem íons positivos e íons negativos, vai pesar um contra o outro, o que predominar é o que a célula vai ter de polo. Há uma diferença dos íons que estão intracelular e extracelular. Eu sei que extracelular eu tenho muito sódio, né? O que mais tenho de íon positivo fora da célula é sódio. Quanto? Em torno de 135 a 145 MECs, né? A gente dosa isso aí no exame de sangue, né? O potássio dentro da célula é alto. Só que dentro da célula tem sódio também, mas bem menos. A gente vai falar sobre isso. O potássio acontece o contrário. Extracelular, ele é baixinho, em torno de 3,5 a 5 MECs por litro. Dentro da célula, ele é bem elevado. Elevado quanto? Também vamos falar, fiquem tranquilos. O fato é que no repouso, a célula paradinha ali, ela vai ter uma voltagem. A voltagem basal, a voltagem de repouso, a voltagem repolarizada. E no caso da célula cardíaca, é menos 90 milivolts essa voltagem. Então, quando ela está lá paradinha, ela está em menos 90 milivolts. Quando você está em assistolia, ela vai estar em menos 90 milivolts, entendeu? Eu disse que a gente dosa o sódio e o potássio do plasma, né? E eu sei que o sódio é elevado, 135, 145, e o potássio baixo, 3,5 a 5. Só que o potássio intracelular, e a gente não dosa ele gira em torno de 120 a 150 MECs. Isso se estima, né? E o sódio de dentro da célula, que a gente também não dosa,
ele vai girar em torno de 10 a 15 MHz. Então é quase que o oposto do que a gente vê extracelular, né? Primeiro, por que isso se mantém assim? E como que isso se mantém assim? Ele se mantém assim por conta da homeostase da célula, ela funciona dessa forma. E como que ela se mantém? Ela precisa de uma forma ativa, que tira o sódio de dentro da célula, joga para fora e puxa o potássio de fora da célula e bota para dentro. A famosa bomba de sódio e potássio, ou sódio potássio ATPase, né? Ou seja, gasta ATP. Importante ter esse conceito, por quê? Porque o sódio quer entrar dentro da célula, por osmose, mas a célula fica jogando para fora o sódio, né? E isso vai fazer sentido na despolarização da célula, tudo bem? A gente vai começar falando das células de despolarização rápida, porque o funcionamento delas é diferente do funcionamento das células de despolarização lenta, como vocês vão entender. As células de despolarização rápida, elas precisam ser estimuladas. Sai o estímulo lá do nó sinusal, chega no nó AV, desce pelo feixe de His, lá na fibra His-Purkinje terminal ela vai chegar numa célula, não é isso? E esse estímulo vai chegar e bater na porta dessa célula. Amigo, você precisa despolarizar. E o que é despolarizar? É simplesmente sair de um polo e ir para o outro. Aqui no caso, ele está em menos 90, ele vai lá para mais 20, ele vai mudar o polo dele. Ele está repolarizado, vai despolarizar. E a repolarização é voltar para o polo basal. Podia ser o contrário, mas o que eu quero que entenda aqui, ele tem que mudar a polaridade da célula. Esse estímulo que chega, ele vai abrir um canal chamado canais rápidos de sódio. Na hora que você abre uma porta e tem 1 milhão de sódio do lado de fora querendo entrar, eles vão entrar todos de uma vez. E é imediato. Você abre essa portinha, a polaridade vai de menos 90 mV para mais 20 mV imediatamente, milésimo de segundo. Perceba, não é essa entrada de sódio quem contrai a célula. Ela permite a contração. Como assim? Os canais de cálcio só se abrem em certa polaridade, em torno de 0 mV. Quando a célula está lá em menos 90, não consegue abrir esses canais de cálcio, tá? Quando o sódio entra toda uma vez e joga a polaridade da célula para mais 20, ele vai abrir os canais de cálcio. E aí, por conta do que aconteceu, essa despolarização, abrem-se os canais de cálcio, cálcio entra para dentro da célula para contrair e a contração muscular cardíaca ou esquelética depende de cálcio, né? Só que se só entrasse cálcio, o que ia acontecer? Cálcio é um íon positivo, mais 2, né? Ia ficar mais positiva a célula. E não, isso não é permitido. O que acontece simultaneamente? Começa a sair potássio. E aí vai manter uma estabilidade, o que a gente chama de platô. Entrando cálcio, saindo potássio. Entrando cálcio, saindo potássio. Entrando cálcio, saindo potássio. Isso mantém a carga elétrica estável durante toda a contração muscular. A hora que termina a contração muscular, para de entrar o cálcio, né? Só que o potássio continua saindo. Por quê? Porque ele quer voltar para a carga basal dele, que é menos 90 mV. E ele vai saindo, saindo, até voltar para menos 90. Isso é o que a gente chama de repolarização ventricular. Porque prepara a célula para uma nova despolarização, certo? Esse desenho representa exatamente o que acontece. Rememorando, tá lá, em menos 90 mV, né, no repouso, descansando a célula. Chega o estímulo, através do feixe de His. Esse estímulo bate na porta e fala, abre aí que eu preciso despolarizar. Abre-se os canais rápidos de sódio, entra de uma vez só esse sódio, joga a polaridade de menos 90 para mais 20 imediatamente. Quando acontece isso, permite a contração da célula. E a contração vai acontecer por conta do quê? Da entrada de cálcio. A célula nessa polaridade, ela permite com que o cálcio entre pelos canais de cálcio, só que para manter estável polaridade durante a contração, ao mesmo tempo que entra o cálcio, sai o potássio. Entra o cálcio, sai o potássio. Entra o cálcio, sai o potássio. Até terminar a contração da célula. Quando termina a contração da célula, para de entrar o cálcio, e aí continua saindo potássio até voltar para menos 90 mV. E aí se fecham os canais de potássio também, deixando a célula novamente em repouso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as células de despolarização lenta, as células generais, como eu falei. Elas quem comandam a frequência cardíaca e a ritmicidade. Despolarização e repolarização da célula aqui é automática. Não há um repouso, ela vai acontecendo de forma absolutamente automática. Como assim? É o gradiente iônico quem vai abrir e fechar os canais. E não vai ter mais do que um canal aberto de cada vez. É uma loucura isso aqui, tá? De tão genial. Não vai ter também, se você não tem 2 canais abertos ao mesmo tempo, você não vai ter platô, porque não vai ter competição de íons, né? Mas vamos tentar explicar. Vou mostrar numa figura. Primeiro, como não tem repouso, a gente tem que começar de algum ponto, tá? Eu vou escolher um ponto aleatório aqui para começar, para explicar, porque sim, né? Vamos começar pela fase 4, que é a entrada lenta de sódio. Existe um limiar. Primeiro, a polaridade negativa aqui é um pouco menor. Em vez de menos 90 mV, aqui ela vai até menos 60 só, tá? Então o mínimo que se atinge nas células de despolarização lenta é menos 60 mV, tá? Aqui, ao invés de uma entrada rápida de sódio, é uma entrada lenta de sódio. O sódio vai entrando devagarzinho, 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 devagarzinho. No que a gente chama de canais Fanny. Alguém achou que esse gráfico aqui formaria tipo um smile? Enfim, deram o nome de canais Fanny. E aí, como vai entrando devagarzinho o sódio, vai subindo a polaridade. Ele chegou no mínimo de menos 60 que eu falei, vai entrando sódio, entrando sódio, entrando sódio, entrando sódio, e subindo devagarzinho a polaridade, né? Quando ele chega em menos 40, que a gente chama de threshold,
automaticamente esses canais de sódio fecham e abrem-se os canais rápidos de cálcio. Dessa forma, o cálcio entra todo de uma vez dentro da célula, despolarizando a célula, ao mesmo tempo que contrai. Essa despolarização atinge em torno de mais 20 também, e a hora que ele atinge mais 20, fecha os canais de cálcio, ao mesmo tempo que abrem os canais de saída de potássio, canais de potássio, que vão sair todos de uma vez. O potássio vai sair todo de uma vez da célula, jogando rapidamente essa polaridade de volta para menos 60, para reabrir novamente os canais de sódio até chegar no threshold, enfim. Isso é automático, não tem interferência de estímulo. Eu fiz uma analogia para isso aqui, que eu acho que é a analogia mais perfeita que você possa encontrar. Já ouviram falar de monjolo? O monjolo é um pilão movido por água corrente, água de rio, né? Como é que ele funciona? Você tem duas extremidades, é tipo uma gangorra, né? Numa extremidade tem um receptáculo de água e na outra extremidade é o próprio pilão, né? A própria madeira que vai fazer a moenda. A água vai entrando nesse receptáculo aqui, vai pesando, 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 chega uma hora que esse peso supera o peso do pilão e ele levanta, só que a hora que ele levanta começa a derramar a água. A hora que a água derrama, fica mais leve esse lado e ele desce de uma vez, voltando a encher novamente a partir de então. É exatamente assim que funciona. Eu fiz um vídeo, ficou meio tosco, mas me deu um desconto, foi eu que fiz. A água entrando ali seria o sódio entrando, né, nos canais lentos, canais Fanny de sódio. Chega uma hora que essa água pesa, seria o equivalente ao threshold, ou seja, fecharia o canal de sódio, abriria o canal de cálcio, que entraria todo de uma vez, geraria a despolarização propriamente dita e contração. A hora que ele atinge o ápice, fecha o canal de cálcio, começa a sair o potássio, que vai bater ali o pilão, né, que é basicamente trazer de volta a polaridade para menos 60 para voltar a abrir os canais de sódio. É exatamente desse jeito, tá?